Você que curte futebol americano e tá no hype do draft da NFL, se liga. Todo o conteúdo da FN Network nesse mês de abril estará voltado para a cobertura do evento. São mais de 20 criadores de conteúdo dedicados a falar de prospectos e expectativas em podcast, vídeo, lives, rede social e tudo mais. Quer saber quem o seu time vai recrutar? Quer saber se o rival vai pegar aquele seu jogador favorito? Então nos acompanhe e não perca nada. Acesse somosfnn.com.br e encontre todos os perfis de NFL. Vambora! Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. É isso aí, torcedor de elite, sexta-feira, aquele preview maravilhoso, porque domingão é a gente de novo, Baltimore Ravens e Pittsburgh Steelers, dessa vez em casa, no M&T Bank Stadium, em Baltimore. E para falar sobre a volta, estou aqui com o boss, o chefe, o senhorio desta rede, dessa casa, família, Danilo Batista. Eu nem preciso dizer que você é muito bem-vindo aqui, fica à vontade, a cerveja tá na geladeira, a casa é sua. Não só a casa é minha, como ela tá alugada pra vocês, né? Pô, eu conheço a arquitetura certinha, cara, pode deixar. Ai. É isso aí. Baltimore Ravens e Pittsburgh Steelers, a gente não precisa falar muita coisa, que eu acho que o grosso já destrinchamos, eu e o Germano Coutinho lá no começo da temporada. Então, a gente vai começar pelo seguinte, não faz muito tempo a gente gravou um episódio e eu me lembro das palavras do Giba Pérez quando vocês enfrentaram o Cincinnati Bengals. Não deixa o Pittsburgh Steelers chegar, porque quando ele chega é perigoso. A gente viu um time ainda cambaleante, ainda tentando se encontrar na temporada, lá no começo da temporada, e hoje nós temos um líder de divisão. O que mudou daquele Pittsburgh Steelers para esse que vamos enfrentar no domingo? Acho que o que Pittsburgh tem agora e não tinha naquela época é a marca da gestão Mike Tomlin / Kevin Colbert em Pittsburgh. Estabilidade. Você lembra que na semana 4... quando a gente se enfrentou, tinha a marca dos Noveliers, que o Gui de la Coleta lá do canal Zona FA batizou lindamente como a Torre de Babel. Eu lembro dessa merda. Pois é. Então, tava tudo um caos. O Big Ben já tava de novo se questionando, o Antonio Brown tava gritando na sideline porque não recebia bola suficiente, o Bell ainda havia esperança que ele fosse voltar mais cedo e tal, ainda não sabia o que ia acontecer, então tava tudo uma zona. De lá pra cá, baixou a poeira, tá? O time já entendeu que o Bell não vai voltar, já colocou nas costas do Conner o protagonismo do jogo de corridas, então até com o setor do ataque dos Steelers hoje é o mais eficiente, até com algumas trocas em termos de lesão, reservas entrando em campo, não foi suficiente para baixar o ânimo, para baixar o ímpeto da equipe. Então, estabilizou. Agora, geralmente é assim que o Steelers trabalha. Quando ele estabiliza, é que você começa a ver realmente do que esse time é feito. É, nessas horas que eu tenho medo. Você falou do James Conner e, pelo jeito, ele assumiu essa vaga que era do Le'Veon Bell, né? Pelo jeito, apesar dele estar inserido, o Le'Veon Bell estar inserido no time, né? Daquele jeito, mas parece que a vaga já tem dono. O James Conner atualmente ele tem 127 carregadas para quase 600 jardas e 9 touchdowns. O time achou seu novo running back, né? Pois é, tinha
tinha primeiro a expectativa de saber se ele ia conseguir ter algum desempenho. Isso já ficou para trás, ele tá tendo um desempenho muito bom. Ficou a expectativa para saber se ele ia ser só um running back para jogo de corrida ou se ele podia participar também do jogo de passe. Já ficou para trás também. James Conner tá anotando coisa de 200 jardas de scrimmage quase toda semana. Então, as dúvidas que iam pairando sobre ele vão uma por uma sendo removidas. O poder da linha ofensiva contra... que seria uma OL fazendo a carreira do running back, e não só o poder do running back. Também essa dúvida já foi tirada. Os jogos em que Conner não apareceu nessa temporada foram aqueles jogos em que o placar degringolou muito rápido e o Steelers precisou correr para ir atrás. Foi o Kansas City Chiefs, que meteu 21 pontos no primeiro tempo, e aí você tem que passar muito mais a bola. Foi um Tampa Bay que também colocou muito ponto no começo e aí precisou passar mais a bola. No resto, enquanto os jogos tiveram com placar equilibrado ou vantagem para os Steelers, o Conner teve muitas e muitas oportunidades para aparecer. Então, quando você tem o jogador barato, querido não só no time, mas na cidade inteira, o Conner foi jogador da Universidade de Pittsburgh, né? Ele foi para jogar em Pittsburgh porque era uma boa universidade e aproveitou para o tratamento dele. Então, quando você tem todo esse ambiente dando força pro cara, não tem por que você querer colocar outra pessoa no lugar. Principalmente quando essa outra pessoa não quer estar no lugar. Então, né? Como tá essa novela do Le'Veon Bell que eu perdi os últimos capítulos? Então, era pra ele se apresentar antes da primeira rodada. Não rolou. Era pra ele se apresentar em qualquer ponto, aí ele largou. Então a grande expectativa ficou pra antes da bye week, que foi na semana 7. Não rolou também. Antes da semana 8, porque aí ele se apresentaria, assinava o contrato de tag e era trocado para outro time. Não rolou também. Então, aí eu cancelei minha Netflix. Como que ficou o resto? Tinha também a expectativa para ele se apresentar logo depois que a janela fechasse, porque aí ele ia assinar o contrato como um jogador de Steelers e não poderia ser trocado. Também não rolou. Então, paciência. O próximo deadline dele é a semana 10, porque aí se ele não jogar os últimos jogos, se ele não estiver disponível para os Steelers nos últimos jogos da temporada, esse contrato de tag desse ano deixa de contar. Então os Steelers podem aplicar tag no Bell de novo ano que vem pelo mesmo valor. Eu duvido que depois dessa novela toda ele queira ficar preso ao Pittsburgh Steelers mais um ano, né? Não, pelo que eu entendi, ele tá só tentando fechar a quantidade de jogos aferidos na temporada pra virar free agent e meter o pé, né? Isso. Tentar então conseguir um contrato que ele acha que ele vale. Isso, então, para isso, ele vai ter que se apresentar ali semana 10, semana 11. Que coisa, não? Só fazer um adendo para fechar o assunto Vance McDonald, eu fico meio bolado. Vance McDonald não, James Conner. Desculpa, gente. Desculpa. Como o Pittsburgh Steelers consegue contratar, apesar dos estrelismos, consegue contratar jogadores carismáticos, né? Tem aí o James Conner, que a torcida gosta muito dele, a cidade gosta dele, como você falou. O Antonio Brown, apesar das estripulias dele, ele parece que é bem querido, né? Todo com esse jeito fanfarrão serelepe dele. Juju Smith-Schuster e a sua bicicleta, mas deixando de lado o carisma e vamos falar de números, a gente brinca aqui que o Baltimore agora tem o melhor Brown da AFC, mas Pittsburgh, pelo jeito, não está precisando tanto assim do Antonio Brown, certo? Porque pelo que a gente está vendo do outro lado, o Juju Smith-Schuster está voando baixo nesse time, né? Era uma situação que eu achava que eventualmente ia ocorrer. Do Brown, ele tá muito marcado e 2, já tá podendo relaxar no jogo e pegar só lances decisivos. Alguém ia ter que carregar esse piano. O Bell dividia muito bem essa situação com ele. O Bell era o wide receiver número 2 dos Steelers até o ano passado. Sem o Bell, quando começou a temporada sem muita confiança no Conner pro jogo aéreo, então um volume enorme foi pro Juju. Acho que quando o Steelers enfrentou o Chiefs, foi coisa de 16 passes pro Juju, 14 pro Brown. Coisa absurda, assim, se você considerar partidas individuais. Então, eles dois dividem bastante as bolas. O Ben, ele já entende
Porque ele não precisa toda jogada olhar pro Antonio Brown. Ele já sabe que se a jogada tá desenhada para a primeira leitura dele ser o Juju, ele pode confiar em passar a bola pro Juju, que vai ter um jogador que vai receber ali. Se a primeira leitura dele é para ser pro tight end, pro Vance McDonald, ele vai passar pro McDonald, porque ele tá com confiança no jogador. O Vance McDonald é um jogador que chegou aos Steelers, deu certo por linhas tortas. Esse papel não era do McDonald, era do Green, o tight end que a gente contratou 2 temporadas atrás, que teve uma concussão no começo e nunca mais voltou, o Ladarius Green. Então, o Ladarius Green não deu certo, chegou o Vance McDonald, ajustou, e aí, de novo, estabilidade do time dos Steelers é que coloca esse time pra frente. Não só a estabilidade, a gente pode ver também que quando essa turma do ataque dá as mãos e começa a se encaixar, alguém segure o Pittsburgh Steelers. A gente tá vendo aqui os números do Ben Roethlisberger, 14 TDs, 7 interceptações, 2.290 jardas, um rate de 94,54. Pra quem tava aí chorando que ia se aposentar e não sei o que, o Big Ben vai muito bem, obrigado, né? É uma rainha do drama, cara. Você não pode dar... A gente aprende, eventualmente, não dá muito crédito pra essas coisas que eles falam. Se você pegar 7 interceptações, 3 foram na primeira partida contra o Browns. E 2 foram, assim, aposenta pelo amor de Deus, saca? Traz o Rudolph logo porque não tá dando mais. Uhum. Quando o carro velho leva um tempinho pra pegar no tranco, né? Eu tenho um. Pois é, o Ben é esse escorte de 2004 a álcool, cara. Você tem que segurar um pouquinho pra ele poder pegar no tranco. Quando ele conseguiu encontrar o ritmo, aí foi embora. Quando o time conseguiu fazer com que James Conner encontrasse ritmo no jogo corrido, você para tanto de exigir que o Ben carregue o time. Na função dele de quarterback / coordenador ofensivo, que ele tá dividindo essa função, todo mundo sabe disso, cara. Todo mundo sabe que não é só o Randy Fitner que tá comandando esse ataque, o Ben tem muita coisa ali. Tem várias jogadas que ele só olha pra sideline e... não vou conversar com você não, eu resolvo aqui dentro. Chama o Huddle, mexe as pedrinhas ali e ali eles resolvem. Então, ele escolhe jogador que vai ficar ativo e inativo. No último jogo, agora Cleveland, ele pediu para que o James Washington, calouro, ficasse inativo e colocasse o Justin Hunter, porque ele sentiu confiança no Justin Hunter. Então, ele tem muito poder dentro do ataque dos Steelers e ele usa desse poder sempre que quer. Mas assim, ele não é tão seguro mais com a bola. Você prestar atenção, dos 7 jogos que o Steelers jogou, em 5 ele lançou interceptações. A oportunidade pro turnover tá ali. Tá? Você só precisa saber capitalizar em cima disso. A oportunidade pro turnover tá ali, mas de qualquer forma não deixa de ser um QB decisivo, né? A inveja que eu tenho desses times, tem esses quarterbacks decisivos, sabe? Vai lá, coloca a responsabilidade debaixo do braço e vira o jogo. Ô, inveja, vontade de arrancar os cabelos com isso. É sério, cara. Dá uma tristeza às vezes ver o Flaco jogar, que por mais que ele esteja determinado, por mais que ele esteja com vontade de ganhar, ele não é decisivo, cara, sabe? Ele era o que o Alex Smith era em Kansas City, sabe? O teto do time até onde o Alex Smith pode jogar. Eu vejo um pouco isso no Flaco. É bom pra tirar a tua equipe e colocar num certo ponto, mas dali pra frente você precisa de um pouquinho mais. Exato. Pra fechar esse ponto do ataque, no jogo lá da semana 4, nós vimos que os corners do Baltimore Ravens deram uma certa dificuldade para os meninos aí de Pittsburgh. Naquela época, se eu não me engano, era Marlon Humphrey de um lado e o Brandon Carr do outro, o Marlon Humphrey como sombra do Antonio Brown, e o Brandon Carr teve uma partida até bacana, até legal. Dessa vez, eu não sei o que se passa na cabeça do Mornhinweg, mas me parece, com o Marlon Humphrey sadio, parece que ele tá voltando a treinar e tudo mais, talvez vá Marlon Humphrey e Jimmy Smith. Eu ainda acho que, pelo que o Jimmy Smith tá produzindo desde que voltou, é bem capaz de que ele e o Brandon Carr revezem um bocadinho. O que você espera desses dois matchups agora?
Uma coisa que eu lembro bem, vocês comentaram antes do jogo dos Steelers, foi que se você deixar só um jogador em cima do Antonio Brown o jogo inteiro, e na época era o Marlon Humphrey, ele provavelmente ia terminar o jogo com meio palmo de língua pra fora. Não dá pra marcar o Antonio Brown apertado o jogo inteiro, e você sabe que mesmo com a marcação apertada e perfeita, vai ter bola incrível que ele vai receber. Isso aí não adianta. Inclusive a gente até estranhou porque normalmente nesse jogo o Eric Weddle aproximava muito para tentar ajudar o Humphrey na marcação e chegou no segundo, já na metade do jogo, o Weddle ficou mais livre lá pro fundo do campo para poder cobrir o passe. Vamos ver como vai ser esse jogo agora, né? Pois é, no outro jogo, na semana 4, o Brown só conseguiu fazer metade das recepções de passe que teve para ele. Foram 11 passes, ele só recebeu 5. O Juju foram 11 passes e ele só recebeu 4. 62 jardas pro Brown, 60 pro Juju. Eu acho que essa marcação vai continuar apertada. Um pouco menos, porque a gente sabe que o Humphrey tá recuperando ainda. Mas com uma rotação bem forte ali entre os dois, uma rotação forte em quem ele vai acompanhar durante o jogo, ou quem vai ficar com o Antonio Brown, enfim, a rotação de cornerbacks do Ravens participando bem. Eu acho que o mais importante nesse caso é a distribuição de jogo. Enquanto o Brown teve 11 targets, o Juju teve 11, só que Vince McDonald teve mais 5, Ryan Switzer teve 7 e recebeu as 7 bolas, o Jesse James teve mais 1, James Washington teve 4 e James Conner teve 7. Então tem distribuição, tá? Metade dos passes vão para esses dois, do Brown e Juju, metade dos passes vão para o resto da equipe. Se o resto da equipe tiver em condições de produzir a jardagem que o time está precisando, a situação fica muito melhor para os Steelers. Se o jogo corrido entrar a ponto de que possa balancear play calling, a situação fica muito melhor para os Steelers. Um Steelers com play calling variado é um Steelers muito perigoso. Quando ele começa a botar tudo nas costas do Ben, aí você já começa a se preocupar um pouquinho. E eu acho bem provável de que os Steelers vão espalhar mais esse jogo, principalmente porque eles vão contar muito com a nossa deficiência cobrindo o tight end. Então o Vince McDonald deve ter bastante espaço nesse jogo. Isso aí é uma aposta minha. E para fechar, vamos falar um pouco dessa defesa dos Steelers, de onde ela estava e onde ela está agora, porque se a gente bem lembrar, a defesa veio meio capenga, a gente se questionava se o time ainda tá sentindo ainda a falta do Ryan Shazier, porque não tem aquele cara forte ali no meio do jogo defensivo para comandar a equipe. O que a gente pode esperar da defesa dos Steelers agora, nessa semana 9? Não tem muita diferença não, cara, porque um jogador como o Shazier é muito difícil de repor. O John Bostic até faz um trabalho competente por lá, mas é muito difícil. O que melhorou da defesa dos Steelers foi que a pressão começou a aparecer. Aí se foram problemas das linhas ofensivas adversárias ou se efetivamente o time melhorou, fica agora pra gente ver. Mas o Cameron Hayward tá conseguindo chegar mais ao ataque, o TJ Watts tá conseguindo voltar a ter sacks, Bud Dupree tem aparecido com poucos sacks, mas com pressão consistente. Então, quando esses nomes você começa a ouvir mais desses caras na transmissão, boas coisas acontecem para a defesa dos Steelers. Um jogador que tava lá e basicamente não volta é o Artie Burns, tá? O crédito dele com a comissão caiu vertiginosamente. Ele já tinha sido substituído no último jogo pelo Corey Sensible, entrou muito pouco, quase nada. Corey Sensible tá machucado. É muito provável que Cam Sutton veja muitos snaps como outside corner e o Burns veja muito pouco, tá? Então, o jogador que visivelmente era o elo fraco da defesa tá sendo muito menos utilizado do que antes. Essa pode ser também uma das fórmulas de sucesso dos Steelers. E para fechar, antes da gente ir para as bolts, tem algum matchup aí que você esteja curioso para ver nesse jogo? Tem, cara. O right tackle de vocês é James Hurst? James Hurst, né? O right tackle agora... Ih, cara, tá uma bagunça. Eu acho que o right tackle agora, se eu não me engano... Nós precisamos dar uma olhada. Quem lembra mas era o James Hurst, não era? Era o James Hurst, mas é porque a linha tá toda zoada. O Hurst eu acho que passou pra
Eu acho que ele passou pra dentro, é o Orlando Brown que tá como right tackle agora, não me recordo. Bom, no primeiro jogo, o Hurst comeu o TJ Watt com farofa, cara. Foi. O TJ Watt não apareceu pro jogo em momento algum. Basicamente não teve pressão, sack nenhum, QB hit nenhum. Esse pra mim é o matchup mais importante. Se você conseguir começar a gerar pressão consistente no Flacco, a coisa começa a complicar, tá? A coisa começa a complicar pro ataque do Ravens, que por mais que o Flacco esteja num ano muito bom, a conexão dele com o John Brown esteja excelente, você não pode contar que ele vai ser as mil maravilhas o ano inteiro. Vai ter jogo que, com pressão, ele vai ficar inconsistente. É isso que o Steelers precisa fazer nessa partida. É esse, acho que, o ponto mais importante. É o front seven do Steelers pressionando o Joe Flacco contra a OL do Ravens. Aquela velha batalha de trincheira que a gente gosta, né? Que é a marca da UFC Norte, né, cara? Exato, né? Que delícia que é assistir esses jogos, na boa. Agora, pra fechar, vamos lá, aquele momento clubista gostoso, maravilhoso, uma bold prediction e um placar pra esse jogo. Bora lá. Bold prediction, uma recepção de Joe Flacco nesse jogo. Todo jogo ele alinha ali fora a famigerada preguicinha dele, mas nesse jogo vem um passe na direção dele. Uma pausa, eu preciso fazer uma pausa. Você ouvinte, você torcedor de elite que se acostumou a ouvir os meus chutes de 70 jardas do Tucker e outras maluquices do tipo, vocês estão ouvindo isso, né? Tá bom. É bold mesmo. É muito bold. Mesmo que ele ali no slot, vai rolar uma recepção ali do Joe Flacco. Meu, que tristeza ver o Joe Flacco ali. Ele sabe o que é o pior, cara? É um cara menos pra defesa marcar. Cara, é bizarro. Eu não sei por que ainda insistem nessa formação. Pô, tira ele, coloca um outro cara, põe um Tyrande, sei lá. Os caras viram o Philly e apaixonou. É isso. Né? Eu vou falar pra você, cara, se o Flacco fizer uma recepção e correr pra touchdown, sai correndo pelado na rua. Não, peraí, não sejamos drásticos também. Não é pra touchdown. É uma recepção. Só, tá bom. Sei lá, uma 4ª-para-15. Tá perdido mesmo, joga no Flacco só pra ele sentir o gostinho. É isso. Tá bom. Cara, eu vou falar pra você, cara, na hora que ele pensar em começar a correr, a bola já foi. Vai ter que ser um screen pass agora. Exatamente, olha lá ainda, capaz de ser pra perda de jarda. Beleza, então é isso, e de placar, né? Placazinho baixo, cara, porque EFC Norte é sempre placar baixo, coisa de 17-14 pro Steelers. Coisa bem baixa mesmo. A última vez que alguém falou de placar baixo, a gente tomou 30 e poucos. Bom, vai que eu tô usando táticas subversivas. Inclusive foi até a abertura do programa que saiu hoje. Hoje estamos gravando na quinta-feira, o programa que saiu hoje. Eu peguei as palavras do Felipe Vieira, que ele falou pra mim que os Panthers não costumam ganhar com um placar muito elástico, e meteram 30 e porrada. Tá bom. Ai, meu Deus. Baltimore Ravens só pra proporcionar essas coisas, tá louco. Não que os Steelers sejam diferentes também, que a gente costuma ver uns jogos homéricos desse time, né? Cara, nem começa. Ai, foda. Danilo, muito obrigado pela participação, pela colaboração. Ficou um preview bacana, batuta, maneiro. E o microfone agora é seu pra você fazer aquela propaganda básica do Black Yellow, do Fumble na Net. Fica à vontade. Metade das propagandas que eu vou fazer aqui são basicamente as mesmas da Casa do Corvo, né? Fumble na Net saindo toda quinta-feira, tá? Então, você já ouve isso, o Cleverton falando isso toda semana. Eu fico meio fudido, porque quando é off-season, o Fumblinho nunca sai na quinta-feira. Aí eu fico pensando, sai na quinta agora? Então tá bom, toda quinta-feira, né? Toda quinta-feira, pode carimbar aí. O Fumblinho toda quinta-feira, infomonanet.com.br. Você tem 21 podcasts sobre a NFL, tá? Saindo toda semana. Entre eles, a Casa do Corvo, que você tá ouvindo falando do Ravens, o Black Yellow Brasil, que fala dos Steelers. A gente tá lá toda semana também, fambonanet.com.br/Black Yellow Brasil. E eu quero saber, cadê esse pessoal sem vergonha do Rudei Brasil pra gravar um podcast aqui e a gente fechar essa AFC Norte marota. A gente vai ter uma festa, um podcast conjunto, assim, sabe? Vai ser uma festa bonita, vai ser bacana. Só não vale tapa na cara e dedo no olho. Não, isso não. Aqui é jogo físico, mas com respeito.
É isso aí, gente. Muito obrigado por vocês terem ouvido esse preview e que vença o melhor no domingo. Dia de Enem, você vai lá, chega no horário, faz a sua prova e corre pra frente. Se bem que não vai dar tempo, é 2 da tarde o jogo, né? É o primeiro horário, 4 da tarde. É verdade, cara. Não... Bom, se você não puder ver o jogo por causa do Enem, pelo menos torça lá enquanto você faz a prova. É isso. Pra quem vai fazer a prova, boa prova. E pra quem vai assistir o jogo, um bom jogo. E é isso. Até semana que vem, meninos. Se Deus quiser, com boas notícias. Pra alguém vai ser uma boa notícia. Esperamos que pro nosso lado. Vocês já deram a liderança da divisão numa bye week pros Steelers, mano. Toma vergonha nessa cara. Ah, pra puta que pariu, cara. Toma vergonha, cara. Ai, meu, tem que... É falta de vergonha na cara desse time, viu? Tá louco. Vamos lá. Preview... Baltimore Ravens, Pittsburgh Steelers. Eu acho que a gente já falou que tinha que falar sobre esse jogo. Só quero pontuar que agora os times estão em momentos muito diferentes do que foi o primeiro duelo. Os Steelers agora com o líder da divisão, nos Ravens em terceiro, tentando se recuperar. A propósito, calma, tá, gente? Nós estamos numa campanha de 4-4, pelo menos na minha conta, todas as derrotas que o time sofreu foram previstas. Não foram os jogos que eu queria ver, mas as derrotas foram as previsíveis, né? Não, contra o Brown não. Não, mas então, o que eu ia falar é o seguinte, o recorde. Eu imaginava uma derrota contra os Steelers no Heinz Field e a gente ganhou. Já foi um ponto fora da curva. Mas a gente perdeu pros Browns, o recorde voltou ao que eu tava planejando. Realmente, a derrota contra os Browns foi algo totalmente inexplicável. Inexplicável não, né? O time jogou mal também, a defesa dos Browns veio forte, então... acho que especialmente o nosso ataque jogou muito mal naquele jogo. Assim. O Flacco, nem tanto, eu acho que ele jogou pior contra o Panthers do que contra o Browns, mas o nosso ataque foi muito mal naquele jogo, especialmente. Assim. Você não conseguiu fazer um touchdown no Browns, por mais que a defesa esteja bem. Você vê, o Steelers atropelou, o Chargers atropelou, todo mundo atropelou. Assim. Então, acho que faltou. Nosso ataque deveria ter jogado melhor. Porque, por mais que o Browns tenha talento, e ele tem, em vários setores, é um time muito mal treinado. Não à toa, o Will Jackson foi demitido agora. Então a gente precisava ganhar aquele jogo. Não podia nem pensar em perder, e perdeu. Agora, se a gente ganhar dos Steelers, a gente não vai ter uma campanha melhor que eles. Eles vão estar 4-3-1 e a gente 5-4, a gente não passa eles ainda, porque eles têm um empate, né? Eles ficariam 4-3-1, aí ficariam com um aproveitamento um pouco melhor do que a gente. Só que eles enfrentam o Panthers na semana que vem. Quinta-feira, eu acho. Em Pittsburgh. Então, possivelmente ganharão o jogo. Mas espero que não. Mas a gente precisa ganhar esse jogo. Porque se a gente deixar eles ficarem 5-2-1 e a gente ir pra 4-5, já era. A gente não recupera mais. Aí esquece a temporada. Bom, eu tô achando que vai ser um jogo bem mais difícil. Bem mais difícil do que foi lá em Pittsburgh. Por causa do momento dos times, vai ser equilibrado, é óbvio. Baltimore Ravens e Pittsburgh Steelers é um dos melhores jogos que existem hoje na NFL. Tanto é que será transmitido pela ESPN. Palmas para nós, palmas para os torcedores dos Steelers e palmas para os fãs da NFL que sabem como esse jogo é foda, foram lá e votaram. Muito obrigado, nós ficamos muito felizes. 21-17, vai? 21-17. E... O Lamar Jackson vai fazer um passo para TD. É ousado, hein? Ousado. Não, assim, se ele ter coragem de fazer um passo contra o Panthers, eu não duvido nada de que apareça uma... Ali era garbage time. Não conta. Não, mas ele vai ser ousado, ele vai fazer uma maluquice dessa, fica vendo. Eu acho que vai ser 20-13, se bem que posso segurar o ataque deles a 13. Vai ser 20-17 pra gente, com o field goal decisivo do Tucker no último minuto. Pra lavar a alma, né? Pra lavar a alma. E o Montgomery, se for ativado, vai fazer o primeiro touchdown dele pelo Baltimore. Se ele não for ativado, o Ty Montgomery. Se ele não for ativado, teremos um touchdown de mais de 30 jardas do John Brown. Quero, porque o John Brown anda sumidinho de uns tempos pra cá. Ele deitou contra o Saints, que isso? Foi o melhor jogo dele contra o Saints. Esse jogo, de fato, ele não foi muito bem, mas ninguém foi bem, então. Pois é, né? É isso aí, gente. Até semana que vem.
Esse podcast foi editado por Megasonic Podcasts.